Eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, no versículo de número 30. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 30. Bem, o texto diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo, me ajuda, nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Olha que coisa, gente. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades. E aí o texto diz o quê? E chegaram antes deles. Até aqui. Deus e Pai, oramos e te pedimos mais uma vez que o Senhor nos use, por misericórdia, no nome de Jesus. Diga amém. No versículo 30, e eu começo a pregar. Esses versículos aqui, eles guardam, eles trazem à luz da revelação para nós algumas coisas assim muito relevantes. Primeiro, a nível de conhecimento, essa era a terceira viagem de Cristo a barco. E o texto diz que voltaram os apóstolos, também a primeira vez e única, na verdade, que Marcos vai chamar os discípulos de apóstolo, né? Depois você não vai ver isso se repetindo também. É bom deixar isso só a nível de conhecimento. O texto diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. É claro que esse texto, ele está interligado com o versículo 7 do capítulo 6 de Marcos. A gente só vai ler só para fazer um apanhado, só para você entender. Jesus chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes, me ajuda, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Aí no versículo 8, tem algo aqui, isso nem está no meu esboço, mas eu acho que vale a pena a gente deixar isso aqui para vocês. Diz assim: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Aí vai dizer: nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Continua no 9. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Esse texto, ele vai fazer uma correlação com a saída do povo hebreu do deserto, onde a Bíblia é muito clara quando diz que as roupas não se gastavam, que as sandálias dos pés não se gastavam, não eram consumidas. Jesus vai pegar os 12 e vai dizer assim: eu quero que vocês entrem nas cidades como pessoas simples. Então eu quero que vocês, coloca lá no versículo 8 para mim, ordenou-lhe que nada levassem para um caminho, exceto um bordão. Vai dizer assim, ó: nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Não é isso? Vocês só vão calçado com uma sandália. E outra coisa, não me vem com esse negócio de 2 túnicas. Aqui o texto fala a respeito de uma túnica única. Nada em excesso. Repita comigo: nada em excesso. Isso não desmotivou eles, muito pelo contrário.
Você vai ver que quando eles voltam, aí a gente vai só ao versículo 13. Aí o versículo 13 diz assim, olha a narrativa dele: expeliam, me ajuda, vai, muitos, e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E aí depois que tudo isso acontece, eles vão voltar a Cristo. É o versículo que nós lemos, versículo número 30. Aí eles vão voltar, para quê? Para relatar tudo quanto havia acontecido, tudo quanto eles haviam ensinado no caminho. Eles estão voltando felizes, sabe? E quando o texto lá, desculpa não ter falado sobre isso, quando o texto no versículo 8 vai dizer que não levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, o texto estava dizendo assim: vocês vão começar a aprender o que é viver na dependência. Vocês vão começar a entender o que é não ter e de repente ter. Vocês vão começar a entender o que é não possuir e de repente alguém ser usado por Deus para a vida de vocês, para dizer: você não tem, mas eu tenho, e o Deus que eu sirvo, que é o mesmo Deus que você serve, mandou que eu servisse isso a vocês. Entende? Quando as portas se abrem, quando milagres acontecem de onde você menos espera, de onde você menos imagina. Nós vimos isso aqui acontecendo com o papai de uma das nossas trabalhadoras, e que foi numa consulta no hospital particular, mas não tinha plano. E aí foi nessa consulta e tal, foi indicado o papai dela com algumas dificuldades e tal. Depois foi descoberto que era um câncer, aquela coisa toda, muita luta. E aí, de repente, um médico que atendeu disse assim: você tem plano de saúde? Aí ela falou: não, ele não tem, papai não tem. A esposa: não, ele não tem. Aí diz assim: mas eu quero que você vá procurar o médico tal, lá no hospital tal, que eu não vou citar o nome, e que é um hospital particular, e você vai procurá-lo lá, porque nós vamos tratá-lo. Você está entendendo? Quando Deus faz isso na tua vida, quando Deus abre portas onde não há portas, então Deus manda os discípulos irem, e os discípulos agora estão tão motivados, estão tão felizes, estão tão alegres, que eles vão chegar e vão dar satisfação para Jesus. Eles vão chegar e vão contar o que aconteceu. E aí Jesus olha para eles e diz assim: faz o seguinte, eu estou olhando para o semblante de vocês, estou vendo que vocês estão cansados. Vão para um lugar para repousar. Vão para um lugar para refrigério. Vão para um lugar para de repente acalmar, aquietar o coração de vocês. E o texto diz assim, e lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. Olha, é um lugar secreto, e eu quero levar vocês a esse lugar secreto. Só que o texto diz que a multidão, ouvindo aquilo, eles se apressaram, e as pessoas de cidades diferentes, lugares diferentes, começaram a correr, a andar rápido, para esse lugar onde Cristo haveria de desembarcar. Você sabe que o texto, não é disso que eu quero falar, quando Cristo desembarca, já tem uma multidão do outro lado. Agora para pensar comigo. Imagine que Cristo está indo, ele entra numa embarcação, está indo para alcançar o outro lado da margem. Era para ser uma pequena viagem, de forma muito breve, muito rápida. E isso é que mexe com a gente, porque a Bíblia diz que eles vão correr, vão ter que seguir por um outro lugar, e vão chegar na frente de Cristo com seus discípulos. E quando você olha para isso, você se pergunta: como assim? Pela lógica, ou pela logística, pela quilometragem, era impossível que eles caminhassem, ainda que corressem, chegassem na frente de Cristo, a não ser que houvesse um vento contrário, que atrasasse a chegada de Cristo do outro lado. Sabe o que Deus manda te dizer? A impressão é que quando chega do outro lado, eles não vão ter descanso, e essa impressão é verdadeira. Mas o descanso não foi chegar do outro lado, o descanso foi estar numa embarcação com Cristo. Deus está dizendo: estou te dando refrigério,
nos ambientes mais impróprios da tua vida. Eu quero mostrar que eu sou o teu Deus. Está soprando um vento contrário, mas vai ser diante desse vento contrário que eu vou te dar descanso. Sabe o que o texto, sabe quando você estuda esse texto, sabe o que diz a hermenêutica dele? Diz que Jesus teve que fazer um caminho mais longo. Ele está dizendo para você assim, sabe, esse vento contrário que está fazendo com que a caminhada seja mais extensa, com que aumente a quilometragem do percurso. Sabe o que eu estou fazendo durante tudo isso, durante todo esse processo? Eu estou prolongando um caminho, porque o descanso que você achou que seria em terra firme vai ser dentro da embarcação, porque com Cristo não importa se tu está dentro da embarcação ou se tu está fora da embarcação, se Ele estiver presente, há descanso. Você está entendendo? Jesus vira e diz assim: vinde repousar um pouco. Esse lugar não tinha uma boa acomodação. Era um descanso somente por um tempo. Deixa eu repetir isso. Apesar de não ter uma boa acomodação, além de tudo isso, ainda era um descanso por um tempo. Tem alguém do teu lado aí? Eu quero ser instrumento de Deus para essa vida. Pergunta para ele assim ou para ela assim: você já descansou o suficiente? Você não entende que o tempo de descanso maior vai ser na eternidade? Você entendeu que Deus te permitiu entrar dentro dessa embarcação, prolongando o caminho, soprando o vento contrário? Eu fico imaginando Jesus, sabe? Jesus olhando e dizendo: ó, o Pai é fantástico, Ele é lindo demais, porque Ele, como 100% homem, 100% Deus, Ele sabia que ao desembarcar haveria uma multidão, irmãos, e a Bíblia diz na Revista e Corrigida que Jesus teve compaixão da multidão, sabe? Ele não se entristece, Ele sabia que tinha uma multidão do outro lado. Deus está falando para você que trabalha, que se dedica na obra, que dá o teu melhor. Ele diz assim: eu vou te dar momentos de refrigério. Momentos de refrigério. Para quê? É para Jesus. É para Jesus. Vai ter refrigério, mesmo diante de um vento contrário. Mesmo diante de um vento contrário. Deixa eu repetir isso. Mesmo diante de um vento contrário, tem refrigério para você. Pergunta de novo, que agora eu acho que o teu irmão começou a entender. Se tiver alguém aí próximo de você, se não tiver, não tem como para perguntar para quem. Mas se tiver, pergunta para a pessoa assim, diz assim: você já descansou o suficiente? O barco já pode atracar no porto. Pergunta se o barco já pode chegar num porto. Jesus já pode desembarcar contigo. Você já descansou o suficiente? Teu coração já está mais calmo, já está mais tranquilo? Pergunta para a pessoa: podemos voltar para o trabalho? Se pode voltar novamente? Mas eu achei. Não, não é o que você achou, é o que Ele tem para a tua vida. Por que Jesus vai para um lugar deserto? Porque Ele era especialista em transformar lugares desertos em paraíso. Só que deixa eu te contar uma coisa: você é um pequeno Cristo. Você é o reflexo de Cristo na terra. Então aonde você colocar seus pés, todo lugar em fúria se tornará um lugar calmo e tranquilo. Ele vira para você
e diz assim: é por isso que eu conto contigo, porque quando você colocar os teus pés aonde a morte, vai reinar a vida. Aonde há a intranquilidade, vai reinar a paz. Aonde há o desconforto, vai reinar. Repita comigo, diga assim: a presença de Cristo, através da minha vida, tornará qualquer lugar deserto em paraíso. Continua dizendo, diga: aonde eu pisar, aonde eu estiver, o brilho celeste vai irradiar o lugar, vai encher o lugar, vai tomar o lugar. Você está entendendo? Vai preencher o lugar. Então, em nome, aí eu quero te, mas você está trabalhando para Cristo, mas os benefícios do que você faz não é para ti, é para quem Deus usa você, ou seja, é através de ti. Deus hoje veio aqui para te dizer, minha irmã ela foi ali falar comigo, ela falou uma coisa muito interessante. Ela viajou recentemente e aí Deus falou algo no coração dela, disse assim: filha, quando você entrar naquele avião, vai haver turbulência. E ela falou com o pai assim: mas Senhor, eu nunca viajei de avião, eu estou com medo. Aí o Senhor falou com ela assim: ó, vai ter turbulência, mas vai passar. Sabe o que Deus está falando contigo? Que quando você pensa que não, Deus derrama refrigério. Que você só não parou, não desistiu, porque a Bíblia diz que as misericórdias dele são a causa de você não ser consumido, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Você dorme pensando em parar e você acorda percebendo que você não parou. Você dorme pensando em acabar, ainda acaba às vezes da tua própria vida, e você acorda no dia seguinte, porque Deus está gerando esperança em você. Em nome de Jesus, as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre a tua vida. Por isso que você toca, por isso que você está de pé ainda, porque Deus tem derramado refrigério sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela. Porém, entretanto, Ele diz para ti: é tempo de arregaçar as mangas novamente, pois o trabalho que eu te chamei não findou. O que é isso, pastor? Não é quando você quer, não é quando você se acha apto, não é quando você está inspirado. Depois que Ele te chama, a Bíblia diz assim: aquele que coloca a mão no arado não pode mais olhar para trás, porque o arado servia para arar a terra, e se você ficasse só com a mão esquerda, ele ia para a direita. Se você ficasse com a mão direita, ele ia para a esquerda. Então o Senhor estava ensinando: olha, para que a terra seja arada de forma plena e correta, de forma uniforme, você vai precisar botar a mão no arado. Outra coisa, o arado te proibia de olhar para trás, o arado você tinha que olhar para frente. Então Deus está dizendo: aonde você se perdeu? Qual foi o momento que você olhou para o lado e você se perdeu? Você não sabe que o alvo da tua vida é Cristo? Você não sabe que Ele é autor e consumador da tua fé? Então, em nome de Jesus, Ele vira para ti e diz: aonde eu falei contigo, aonde eu errei contigo? Mas Senhor, Tu disse que ia me levar para um lugar de descanso, mas eu não te levei para uma embarcação. Eu não permiti um vento contrário, eu não permiti uma quilometragem maior, eu não permiti. Tu não percebeu que até a multidão chegou primeiro que nós?
Versículo 34. Vamos ler juntos? Vamos lá. Só até a primeira vírgula. Só ao desembarcar. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Daqui por diante é rema, tá, amados? Meus bolsos iam até ali. Repita comigo, ao desembarcar. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: o barco já chegou num porto seguro. Você vai ficar dentro do barco ou você vai desembarcar com Jesus? Imagina Jesus olhando para trás e vendo discípulos dentro do barco. Eu fico tentando imaginar isso. Ele vai ser o primeiro a pisar. Como exemplo, automaticamente os discípulos: ah, meu Deus, ô Jesus. Não fala com ninguém não, só repita comigo: quem é discípulo segue os passos de Cristo. Melhor, diga assim: quem é discípulo desembarca. Deixa eu falar com você, ainda que desembarcar, tu sabe que é mais trabalho. Por quê? Porque esse texto, a narrativa dele é da multiplicação de pães e peixes. É a narrativa do texto. O texto vai dizer que Jesus se compadece da multidão, ou teve misericórdia da multidão, como queira, compaixão da multidão, como queira, porque eram como ovelhas que não tem pastor, e passou a ensinar-lhe muitas coisas. Esse texto aqui, a narrativa dele diz que não houveram só curas, e sim uma junção de cura com ensinamento, porque não adianta te curar se você não aprender a palavra, vai se perder. Então houve cura, e o que fica mais frisado? O ensinamento. Por quê? Porque a cura pode ser que você esqueça, mas o ensinamento bem aplicado é guardado na tábua do teu coração. Diga amém por isso. E passou a ensinar-lhe. Beleza. Aí o texto diz assim, vamos lá, prossiga. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já é avançada a hora. Despede-os, para que passando pelos campos ao redor, pelas aldeias, comprem para si o que comer. Aí Jesus vai dizer assim: porém, ele lhes respondeu: dai-lhes voz de comer. Dá vocês, cara. Trabalho, repita comigo: trabalho. Só que o trabalho aqui é executado baseado no descanso que teve dentro da embarcação. Deus nunca vai te chamar para te fadigar, para te tornar alguém amargo, alguém depressivo, alguém que esteja fazendo a obra por desgosto. Eu tenho que estar lá, porque se eu não for, o pastor vai me olhar, a pastora vai me olhar, o líder de plantão. Se eu não for, Deus... Aí alguém vira, e quem diz é Filipe, nessa narrativa não vai falar: como, Senhor? Nós precisaríamos de mais de 200 denários para dar de comer essa multidão. Aí ele disse: quantos pães tendes? Jesus, né? E de ver. Sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Aqui essa narrativa aqui, quem vai falar sobre 5 pães e 2 peixes é André. São duas gerações diferentes, sabe? Uma que apresenta o problema e outra que apresenta a solução do problema. Você está entendendo? Diga amém. Não posso gastar tempo com isso. Filipe representa a geração que só vê problema. Senhor, precisa mais de 200 denários. Cada denário é equivalente a um dia de trabalho. São mais de 200 dias de trabalho para alimentar essa população toda. Gente abessa, Senhor, são 5.000 homens, fora mulheres e crianças, é muito. Aí vem André e diz assim: Senhor, tem um menino aqui que tem 5 pães e 2 peixes. Olha, eu sei que isso é pouco aos meus olhos. Para mim, para nós aqui, não cabe nem para nós aqui, para nós discípulos, né? Nós 12 com o Senhor. Mas nas tuas mãos o milagre pode acontecer. É alguém que apresenta para o Senhor, sabe, irmãos? Sabe, não olha para a dificuldade não, apresenta a solução, sabe? Apresenta para Ele, coloca diante dele: Deus, o que eu tenho é isso aqui, ó.
É pouco, mas é isso aqui. Mas um pouco nas tuas mãos torna-se muito. Posso prosseguir? Posso, né? 39. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. Beleza. E o fizeram, repartindo-se em grupo. Me ajuda. Grupo de quê? E de 50, não é isso? Então repita comigo: 150. Aí, prosseguindo no texto, tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos. Hoje eu não quero... Às vezes eu crio um sermão expositivo, né? Que eu vou pegar aqui e ali, aí vou fazer você viajar junto comigo. Não, hoje eu quero pegar o simples, o beabá do negócio. Então, não espera que eu viaje hoje não, porque hoje eu não vou viajar não. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E os partindo os pães, deu-lhe aos discípulos. O que é o sermão expositivo, pastor? Olha, você está partido, mas você está nas mãos dele. Aí você está aflito, está necessitado. Não que não valha para a tua vida, vale, porque eu já preguei isso aqui demais. Mas hoje eu quero te falar a respeito de que Ele está te convocando para voltar a trabalhar para Ele. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos, os abençoou e o partindo, deu aos discípulos que os distribuíssem. Aí, sermão expositivo. Jesus abençoou, mas a multiplicação acontece nas mãos dos discípulos. Expositivo. Mas preste atenção, hoje eu estou falando de trabalho. Por isso eu perguntei aqui para o Ayrton: está cansado? Eu abro o meu primeiro adendo hoje. Um pastor, já pastor há muitos anos, pastoreava uma igreja, eu acho que há 45 anos. E um dia ele resolveu ser jubilado por conta própria. O que é jubilado? Ser afastado. Já tinha uma determinada idade, é uma aposentadoria dada para ele. Ele disse: eu quero voltar para minha cidadezinha, eu quero deitar numa rede. Já preguei muito, já falei muito, já fiz muito. E ele falou assim: eu quero voltar lá para minha cidade natal. E assim ele o fez. Chegou lá na cidade natal, a casinha simples, do jeito que ele queria, sabe? É simples, eu não quero luxo. Aquela casinha simples com uma rede. Aí ele foi lá, botou a rede, aquela coisa toda. Isso é relatado pela esposa, tá, amados? E aí ele deitou na rede, morreu. História verídica, amados. Morreu. Você não queria descansar? Tá aí, pô. Quer descansar? Então toma. Não é o que você quer? Sabe o que Jesus faz aqui? Jesus abençoa os pães e distribui. Agora, olha aqui. Entenda uma coisa. Eram aproximadamente 5.000 homens. Vê se tu... vai lá para o versículo 44, vai ao 44, isso. E os que comeram dos pães eram quantos? Eram 5.000 homens. O texto aqui não narra mulheres nem crianças. Agora você entende? Vai sentar separado em grupos de 50 e em grupos de 100. 12. Tem que fazer uma matemática aí, irmãos. Para quantas vezes esses homens caminharam em meio à multidão, e cada um deles, imagina, 100. O Senhor está dizendo que a obra dele é cansativa sim. Beleza? Você não achar, é fácil, eu achei que era fácil. Não é fácil não. Vai ter trabalho sim. Vão ter dificuldades, vão ter percalços sim. Agora o milagre é, quanto mais esses homens tiravam pão do cesto, mais pão tinha. Você está entendendo? Diga amém. Pega o pão aqui, quando eu olho para o cesto está cheio. E eu pego, o cesto está cheio. Eu pego, o cesto está cheio. E eu pego, o cesto está cheio. Sabe, é Deus olhando para nós. Sabe, te mostrando. Olha o que o refrigério dentro do barco fez com esses discípulos. Olha como é que um refrigério dado por Deus potencializa a força do aflito, do abatido. Olha o que o refrigério faz com alguém que diz assim: não aguento mais, não suporto mais.
e aí Deus vai lá te dar o refrigério. No dia seguinte tu acorda com gás, com pique, com vontade, com força, e tu começa e tu volta a caminhar, e tu volta e tu desembarca desse marasmo. Tu sai, tu segue, tu vem, tu vai. Deus hoje está pegando você, está dizendo para você que você fez um combinado com o céu, e hoje o céu está reivindicando o combinado que tu fez com ele. O combinado não foi com a nova unção, não foi com o pastor Alexandre, o combinado não foi com a igreja evangélica Unção Ágape, o combinado foi com o céu. E hoje o céu está olhando para você e está dizendo: você vai desembarcar ou você não vai? E o fato de servir alimentava os discípulos. Então, quanto mais você serve, mais alimento você tem. Quando termina, eu estou me colocando no lugar deles, amados, porque eu acredito que Pedro, o pastor Eduardo, Pedro é o mais afoito, né? Mais sanguíneo, né? Eu acredito que Pedro virou para Jesus e disse assim: Senhor, eu quero ficar com o de 100, hein? Eu não quero 50 não, eu quero essa relva que tem 100, deixa comigo. Tem coisas que a gente fala e nem sabe o trabalho que vai dar, irmão. Tem coisas que você pede a Deus, nem sabe como é que vai ser. E aí Pedro começa a alimentar aqui, irmãos. Tu não queria 100, agora tem mais 100 para você. Quando tu pensa que não, tem mais 100 para você. Quando tu pensa que você não quer trabalho, então toma trabalho. Não é isso que você quer? Então toma trabalho. E ainda assim você não vê no final Pedro reclamando de nada, os discípulos reclamando de nada, porque eles foram refrigerados dentro da embarcação. Eu não sei qual foi a tua embarcação. Eu não sei qual foi o momento que Deus te pegou, te deu força, te nutriu. Eu não sei qual foi o momento que Deus te pegou, sabe, e teve um particular contigo, te levou para um lugar solitário. Mas eu achei que era em terra firme, e Ele me mostrou que era dentro do barco. Quando nós desembarcamos, eu vi uma multidão, eu botei a mão na cabeça, eu disse: Jesus! E aquele vento contrário, o vento contrário é a brisa que Deus está fazendo soprar na tua vida em meio ao calor que esse mundo tem te oferecido. Tem vento contrário para ti, tem vento contrário para ti, tem refrigério para a tua vida. Para eles é mal, para você é bom. Para eles é ruim, para você é benéfico. Para eles é ruim, para você é bênção. Tem vento contrário soprando. Jesus da embarcação, a embarcação que era para ir para lá, agora ela vai fazer um U. Ela vai ter que seguir um outro destino para chegar lá, mas dele está no controle de tudo na tua vida, na minha vida. Ele está dizendo: alega a tua alma, alega o teu coração dentro dessa embarcação, sabe? Porque eu não sei quando virá o próximo refrigério, quando virá. Na verdade eu sei. Oh Jesus. Versículo 41. Tomando ele, estou terminando, amado. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, o abençoou, e partindo, deu aos discípulos para que distribuísse. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram. Me ajuda, vai. Todos comeram e se fartaram. Vamos lá, vamos ler juntos, vai. 1, 2, 3, vai. Versículo 43. Não, peraí. Volta o 42. Quando você pegar aí o 43, todos comeram. Tá aí.
Levanta uma das suas mãos e diz assim: você achou, quer dizer, não, deixa que eu digo, só levanta a tua mão e receba. Você achou que eu ia te despedir de mãos vazias? Você achou que eu não ia cuidar de você? Você achou que você não ia comer nada? Você achou que não ia sobrar para você? Você achou que eu não ia fazer um milagre de forma plena e completa? Você não entendeu? Você não tem noção do que eu separei para você. Eu separei para você mais refrigério. O primeiro tu recebeu dentro da embarcação, agora você vai receber do lado de fora da embarcação, porque eu tenho mais trabalho para você. Tem cestos cheios para a tua vida, tem cestos cheios para a tua família, tem cestos cheios que os sonhos não serão perdidos, que o milagre vai acontecer, que o improvável vai se tornar provável. Deus está virando para você e está dizendo: não se preocupe com absolutamente nada. Eu preservei 12 cestos cheios para você. E à medida que Deus foi falando isso comigo, eu fui me alegrando. E o Senhor falou: tem cestos cheios para você, Alexandre. Tem cestos cheios para você. E hoje eu quero ser canal de bênção para a tua vida, para dizer que tem cestos cheios para a tua família. Agora você só vai precisar desembarcar desse barco. Você só vai precisar sair desse marasmo, dessa prostração. Você vai precisar estar junto com o Mestre, porque tem cestos cheios para a tua vida. Cheios. Claro que como são 12, o Senhor separou um cesto cheio para cada discípulo. Você é discípulo? É? Tem cesto cheio para você. Cheio. Para te abençoar. Você entendeu? Que a turbulência passou. Que a calmaria. E quando você faz uma viagem, você vai perceber que a turbulência, ela é infinitamente menor do que o tempo todo de viagem que você vai percorrer. Não é mais turbulência do que calmaria, não. É muito mais calmaria do que turbulência. Você está entendendo? Então não é mais trabalho do que refrigério, não. É refrigério suficiente para te dar trabalho e você o praticar com alegria na tua vida. Em nome de Jesus. Ou tu veio aqui para ouvir uma palavra, entendendo que veio de Deus para você, e você falar: Senhor, estou tomando posse. Sabe, aí no teu lugar, ainda no teu lugar, com as cabeças curvadas, você vai poder virar para o Senhor e dizer: Senhor, estou tomando posse. Estou tomando, hoje Deus está te dando refrigério. De repente a sua história de uma embarcação no meio do mar, você achou que o descanso ia ser do outro lado. Não, do outro lado é trabalho, o descanso é aqui comigo. O descanso é dentro da embarcação. O descanso é no lugar talvez para você tão impróprio, mas para mim tão certivo, de uma forma tão absoluta, tão verdadeira. Sabe, o lugar menos considerável era dentro da embarcação, principalmente diante de um vento contrário. Jesus está prolongando por você, pela tua vida, para te dar o refrigério. Você sabe, você já viu aquele medicamento que é aplicado em alguém, e que aí, quando esses medicamentos, alguns são aplicados, eles têm a dosagem certa. Repita comigo: dosagem certa.
E normalmente, um exemplo, uma anestesia, ela tem um tempo, a quantidade vai determinar o tempo que a pessoa, não é isso, filha? Né? O tempo que a pessoa vai ficar paralisada, sei lá. Eu operei uma hérnia umbilical, tomei uma anestesia dessas nas costas. Não dói nada, irmãos. Mentira, doeu a beça. Doeu horrores. Mas até hoje, quando o tempo muda, eu sinto me sinto meio destrambelhado. Mas doeu a beça. Mas aí, depois da cirurgia, o médico virou e falou assim: agora vai para o quarto. Aí foi para o quarto. Aí fica quietinho. E aí a anestesia, o efeito dela foi passando. Você está entendendo? Sabe? Olha só, Beth. O tempo da distância que os discípulos percorreram com Jesus naquela embarcação, foi o tempo certo do refrigério, que quando terminasse, Jesus ia pensar: vou dar refrigério de novo para esse. Sabe aquele que te conhece, que diz assim: vou dar a porção certa. Quando tiver passando o efeito, o que eu faço? Dou refrigério de novo. Quando tiver, Bel, hoje eu estava pensando em ti, Bel, de verdade. Quando tiver passando o refrigério, eu vou dar refrigério de novo. Quando ela achar que não tem mais forças, eu vou dar refrigério de novo. Quando ele achar que não, eu vou lá e vou dar refrigério de novo. Tu vai caminhar baseado no refrigério que você vai receber. É pela força do Senhor, não é pela tua. E o refrigério vai ser suficiente para você entrar, para você ir, para você prosseguir, para você ter força, né, amado? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Agora sim, de forma profética, diga assim para alguém, ou diga para si mesmo. Diga assim: tem cesto cheio. Não, plural não, singular. Diga assim: tem cesto cheio para a tua vida. Fala para mim, querido, que eu estou precisando ouvir isso hoje. Tem cestos cheios para a tua vida. Singular. Eu só quero um. Tem cesto cheio para a sua vida. Eu recebo. Em nome de Jesus. Amém? Porque se de repente eu fico com 2, vai ter um discípulo que vai ficar sem. Entendeu? Então fica com o seu, eu fico com o meu. Diga assim para o teu irmão: não precisa ficar com receio não. Tem um para você, tem um para mim, tem um para o irmão do lado, tem um para o irmão da frente, tem um irmão de trás. Tem cesto cheio para vocês hoje, em nome de Jesus. Tem cesto cheio. Tem cesto cheio para vocês hoje, em nome de Ele tem cesto cheio para você. Cante conosco, fique de pé. Vamos encerrar esse culto com canção, em nome de Jesus. Oh, aleluia. O véu rasgou